Oi, gente, esse daqui é mais um vídeo tosco, sem cenário, né? De uma pessoa que tá aqui no algoritmo do YouTube, lá no fundo. De repente eu comece uma conta no Rumble, quem sabe? Mas, há uma semana eu gravei um vídeo sobre a morte de um guitarrista chamado Gary Rossington, de uma banda chamada Lynyrd Skynyrd. E essa semana, ontem, eu soube da morte do Caniço dos Raimundos, e isso pegou. Para mim foi bastante emocional, embora eu não o conhecesse pessoalmente. É que negócio, assim, como eu toco guitarra, eu conhecia a gente que conhecia ele. Conhece gente que conhece, sabe? E quando eu soube da morte dele, eu não acreditei. Eu fiquei assim, quê? Como? Esse cara estudou com a minha irmã. Eles fizeram algumas matérias lá na UNB juntos. Ele fazia direito na UNB. Ele era mais velho que a minha irmã. Né? Minha irmã era caloura, ele devia estar nos últimos anos, nos últimos semestres. Eu não sei se ele chegou a se formar porque os Raimundos estouraram. Então, o que eu vou falar aqui é um pouco da minha experiência com os Raimundos. Não tem a galera oitentista, não tem os boomers, aí tem a geração X, da qual eu faço parte. Nós somos a geração X. Botaram esse X aí, igual da Xuxa, eu acho que porque quando a gente era criança a gente ouvia Xuxa, muitos de nós. Então, eu sou geração X, então o povo via Raimundos pra caramba, era uma febre. Vocês não conseguem imaginar o que era Raimundos. E eu ensaiei no mesmo estúdio onde eles gravaram a fita demo, porque na época era assim, deixa eu contar pra vocês, tá vendo isso daqui? Isso aqui é uma fita cassete, tem dois lados. E essa fita tem uns 30 anos, é mais ou menos daquela época. E havia os tocadores de fita cassete. E o que acontecia? Você conseguia uma graninha, você tinha uma banda, você ia a um estúdio e você pagava para gravar a sua demo. E normalmente eram bem mal gravadas porque ninguém tinha grana para fazer um negócio assim profissional. Então havia um estúdio aqui na 509 Sul, na W3, que ficava em cima da loja do pai Ivan. O pai Ivan é o pai de santo que tem uma loja aqui na Asa Sul, tá? Como eu sei disso? Eu ensaiava na Jams. Então, exatamente, então ficava o estúdio, aí ficava a loja de Umbanda, né, do pai Ivan logo abaixo. E naquela mesma quadra tinha um outro estúdio, que eu não me lembro do nome, acho que era Soundtech. E também tinha, uns tempos depois veio a ter um lugar que você podia alugar por hora para fazer certas coisas, que era a entrada 47. Isso tudo na 509 Sul, nos anos 90 e na virada do século. Também tinha, posteriormente veio a ter um salão de beleza de um pastor evangélico que dava aulas de cabala. A 509 Sul, naquele período, assim, final dos anos 90, início dos anos 2000, era um lugar que você via pastor de santo dando aula de cabala, prostituta fazendo programa, centro de umbanda, e várias bandas tocando toda hora, até de madrugada, cara, assim, nos anos 90 e início dos anos 2000. Não sei se a Jams ainda existe. E, obviamente, eu tava sempre lá. Eu cheguei a ter aulas lá de guitarra com o Beto Pérez e o Kiko Pérez. Os irmãos Pérez e o Kiko Pérez, inclusive o guitarrista do Nat Roots, né? Me ensinou muito. Tudo que eu sei de guitarra, acho que, sei lá, 50% pelo menos eu devo a ele. E o resto eu aprendi sozinho. Mas eu aprendi muito, muito com ele do que é ser musicista, do que é ser guitarrista, né? Ou equipe. Mas as bandas tocavam ali, cara. Era um point. Foi ali que os Raimundos gravaram a primeira demo deles. Eu tinha uns 16 anos, cara. Eu comprei aquela demo. Eu não sei onde eu comprei, em alguma lojinha. E aqui eu tô entrando aqui nas histórias do rock brasileiro. Eu já falei da 509 Sul. Nós tínhamos um outro lugar muito importante aqui pro rock de Brasília, que era o Conic. Né? O Conic hoje é um... sei lá, a Cracolândia, não sei. Mas assim, na época, havia a nossa
galeriazinha do rock, com várias lojinhas de rock, uma atrás da outra. E ali era o meu paraíso, eu pegava a mesadinha, né? Assim, eu era menor de idade, não trabalhava, né? Tinha só uma mesadinha. Aí eu chegava e ia lá e comprava as coisinhas. Aí tinha as fitinhas demo, cara. Isso aqui. E aí tinha uma dos Raimundos. Eu acho que eu comprei numa loja chamada Head Collection, em que trabalhava um cara chamado Felipe CDC, né? Que é uma das lendas aqui de Brasília, né? Dessa ceninha que tinha aqui. A gente tinha uma cena hardcore punk aqui, nos anos 90, né? Que é bem posterior àquela cena de Legião Urbana, Capital. Muito tempo depois veio a cena que tinha Raimundos, né? DFC, essa galera, Macacongues, né? Veio muito depois. E aí eu não sabia tocar guitarra, não sabia PN, né? Eu era só uma adolescentezinha espinhenta, né? Que a mãe nem deixava andar de ônibus para ir para show. Mas assim, eu conseguia, assim, na período da tarde, com a mesadinha, comprar as coisinhas lá. Inclusive a fitinha demo dos Raimundos. Aí essa fita, que eu me lembro, era uma fitinha, assim, bem simples. Aí tinha uma capinha bem vagabundinha. Assim, isso daqui é uma fita profissional, tá? Do White Snake. Mas assim, tinha capinha branquinha escrita Raimundos, com várias fontes diferentes. E eles tinham gravado na Gems, com certeza. E foi um negócio assim que fez a cabeça da galera. Não só minha, daquela pirralha do ensino médio, mas assim, de muito moleque. A molecada começou a ouvir muito. Aí tinha as publicações de rock, que quem curtia rock ouvia. Havia, na época, uma bolha em que se ouvia rock. Hoje eu nem sei se é mais. E tinha as músicas como Nega Jurema, Mulher de Fases. Não, Mulher de Fases é muito depois, perdão. Puteiro em João Pessoa. Olha a letra politicamente incorreta. As Palhas do Coqueiro. Tinha uma outra música mais séria lá. E todo mundo ouvia, morria de rir das letras. E tinha umas coisas meio nordestinas, assim. Eles diziam que era um forrocore. Não tem hardcore. Eles eram forrocore. O negócio é misturar forró com hardcore. Eu acho que, inclusive, eles fizeram uma versão meio forró de Boys Don't Cry. Um dia do The Cure, eu vou procurar. Eu ouvi isso na casa de algum amigo, porque na época, nos anos 90, nós noventistas, né, nós tínhamos esse costume de ir na casa de amigos para ouvir música, juntava a galera para ouvir música, né? Hoje em dia não tem mais isso, hoje em dia é assim, você fala no WhatsApp, oi cara, tudo bem? Oi amigo, tudo bem? Ouve esse som aqui no YouTube. Oi, amiga, beleza? Ah, conhece esse som aqui? Tá lá no Spotify, vou te mandar a playlist. Não, na época, a gente se reunia. Fulano de tal lançou uma demo, tem uma demo, tem alguma coisa, vamos ouvir. E a gente se reunia e ouvia. E Raimundos estava sempre nas reuniõezinhas adolescentes, tá? E obviamente que não rolava só música nessas coisinhas, às vezes rolava assim, umas pregações, umas coisas assim, né? É a entrada da vida adulta, né? Não preciso falar nada, vocês sabem. E aí os Raimundos foram parar na Warner. Eu não sei como. Havia uma gravadora chamada Warner, WEA, né? Que era uma junção de 3 gravadoras, que era Warner, Elektra e Atlantic. Eu não sei nem se isso ainda existe. Mas era um negócio muito poderoso. A Madonna era da Warner, sacou? Aí tinha os Titãs. E os Titãs, cara, sabe que nem o Gustavo Lima hoje em dia? Eram os Titãs, né? Os Titãs, eles lotavam estádio, cara. Os Titãs, assim, o cara do Titã lá era casado com a mulher da Globo, que era Malumada, que era a atriz mais poderosa do Brasil. Hoje em dia ninguém mais se lembra da Malumada, né? Mas na época ela era, assim, até esse tempo a galera era mais vintage, né? Mas assim, ela era tipo a Paula Oliveira hoje em dia, era uma coisa assim. E os Titãs eram tão poderosos, tão fortes, e era uma época que as pessoas compravam mídia. Compravam CD, compravam vinil, compravam mais CD mesmo.
Então essas bandas elas vendiam milhões de cópias de um CD. Sabe o que é CD? Você é molecada, não sei, mas isso aqui é um CD. Tá? O povo nem sabe o que é mais. Isso é um CD. Eu ainda ouço. Aí. Mal compro. Esse ano eu não comprei nenhum. Ano passado acho que eu comprei 2. Mas assim, naquela época, eu pegava a mesadinha e ia correndo. E enchia o saco da minha avó pra me dar dinheiro pra comprar CD. Assim, mas... E havia loja de CD em tudo que é canto. E os Titãs, eles reinavam preponderantes. Hoje Titãs é aquela coisa mais, assim, nostalgia, né? Mas na época era o máximo, assim. Não, Vitória Belotto, Titãs. Os Titãs eram tão poderosos dentro da Warner. Era uma coisa tipo Gustavo Lima hoje em dia. Tipo Anitta hoje em dia. Eu tô falando sério. Que eles tinham que se chamava de selo, que era tipo uma divisão dentro da Warner, que era o Banguela Records. E aí, de alguma forma, a demo dos Raimundos foi parar na mão dos caras, dos Titãs. A gente tá precisando de banda pra gravar, vamos gravar esses caras. E aí aqui em Brasília foi mó auê na minha escola, gente. Eu era uma adolescentezinha espinhenta. Não tinha muito espinha, não. Assim, mas a molecada era nerd, eu era nerd. Mas eu era metida a headbang, eu só me vestia de preto, ouvia uns death metal, o povo achava que eu era do mal. Que nada, eu era mó nerd. Só ficava em casa estudando, tocando violão, tocando guitarra e estudando. Mas tudo bem. Aí eu me lembro de um colega meu, assim, falando que... Como é que foi a contratação dos Raimundos pela Warner, né, cara? Que os caras estavam lá na casa do Tony Belotto, numa festa cheia de gente da Globo, e os caras estavam assim... Porque na época, gente, assim, não havia internet, entendeu? Então a Globo era tipo, sei lá, tipo, tô aqui, aí entra o Brandon Fraser logo depois de ganhar o Oscar. Era uma coisa assim, sabe? Aí você fica... Era um troço assim. Então, cara, tava lá, eu não sei qual era o músico dos Raimundos, aí chega a Malu Mader, né? Na época, assim, que era a poderosa vitaminada, era tudo de bom. Chega, oi, tudo bem, dá um beijo no cara, o cara... E tem uma história bastante interessante que a demo dos Raimundos estava fazendo tanto sucesso no underground e era uma coisa, e entre os moleques mesmo, tipo eu e outros tantos da minha idade, né, pré-anos 2000, né, a nossa época. Eu tô aqui, que nem uma velhinha contando as histórias do tempo antigo. Mas, que eu ouvi uma história numa aula de music business, né, que foi o seguinte, essa demo, a molecada copiava as fitas, né, pirateava uma pra outra. Aí um moleque, que era filho do diretor artístico da EMI, que era uma outra gravadora poderosa que tinha aqui, chegou e levou pro pai. Pai, olha o que a molecada tá ouvindo na escola. Aí o pai, ai, que horror, não vou gravar isso. Não. Os Raimundos estouraram na Warner. Aí o cara da EMI ficou, podia ter contratado. Aí, uns tempos depois, anos depois, aparece o filho dele com uma outra fitinha, eram os Mamonas Assassinos. Pai, agora você vai me ouvir. Aí o pai dele, esse diretor da EMI, contratou os Mamonas Assassinos que estouraram. É uma história que eu ouvi de fonte fidedigna, tá? Eu acho que é realmente verdade. Porque o primeiro CD do Raimundos estourou, assim, absurdamente, um negócio. E era o Digão, o Fred, o Caniço e o Rodolfo. E os Raimundos, cara, vocês não conseguem imaginar o que eram os Raimundos no final dos anos 90. Eles tocavam em tudo que é festival, né? Porque ainda havia MTV ou MTV, que era divulgação de música para jovens, e eles estavam ali o tempo todo. Era o tempo todo, tudo que era festival. Se houvesse um festival internacional de música, na época não tinha Rock in Rio, né? Mas havia vários festivais de música. Vários festivaizinhos. Eles estavam em todos. Por exemplo, o Rock in Rio tem a tradição de colocar um artista estrangeiro no final.
Não fazia isso com os Raimundos, não. Nesses outros festivais que tinham na época, era Monsters, of Rock, Skull Rock. Os Raimundos fechavam à noite. Os gringos abriam pra eles. Acho que foi uma vez o próprio Canis que falou assim. Comentaram assim que umas bandas estrangeiras iam estar tocando antes deles e falou: vai ver quem vende mais, nós vendemos mais, nós somos mais populares. As pessoas gostam mais da gente. E gostavam. E eles eram politicamente incorretos ao extremo, que me incomodava, né? Porque eu entrei na faculdade, aí comecei a... Bom, você sabe, né, como é que a gente é na faculdade, né? Então, até hoje me incomodaria, pra falar a verdade. E eu cheguei a ter o primeiro CD deles, né? Que além das músicas da demo, tinha coisas como Selim, que o cara falava que queria ser o Selim da bicicleta da mulher. E, segundo eles, teria sido inspirado pelo príncipe Charles, atualmente o Rei Charles, né? Que queria ser o Tampax da atual rainha da Inglaterra, assim. E o rei da Inglaterra queria ser o Tampax da rainha. Parabéns, Inglaterra. Vocês estão muito bem de rei. Vocês estão ótimos, né? Mas tudo bem. Né? A Betinha faleceu, agora vocês têm um Charles, parabéns pra vocês. Mas, assim, como vazou o áudio, não sei como, né? Já tinha as vaza-jato na época do príncipe Charles, na época príncipe, dizendo que queria ser o Tampax da então amante, né? A atual rainha. Essas coisas são muito comuns na Inglaterra há centenas de anos, tá? Então, mas dessa vez vazou o áudio. Aí, então, os Raimundos foram inspirados a fazer o Selim, que eles queriam ser o Selim da bicicleta da mulher. Isso mesmo que vocês estão vendo. Era a banda mais politicamente incorreta do planeta Terra. Cara, aí depois vieram vários outros sucessos, como Mulher de Fase, até hoje as bandinhas cover tocam por aí. No outro dia eu tava ouvindo. E por mais que nunca tenha feito minha cabeça, porque eu era uma adolescente que curtia heavy metal. Depois eu era uma jovem politizada, universitária, que não ia ouvir aquele tipo de música. Hoje eu estaria lá no PSOL, né? Quer dizer, se houvesse PSOL na época, eu estaria no PSOL, basicamente. Eu era universitária, né, gente? Aí depois, assim, eu comecei a ouvir muito progressivo, né? Porque comecei a ouvir Dream Theater e outras coisas que músicos chatos e ouvem coisas que só a gente ouve, né? Dream Theater, yes! Vamos ouvir umas coisas bem, esses compassos, tudo quebrado. Então não fazia minha cabeça. E tinha a galerinha do axé também, que eu via lá, Chiclete com Banana, Bel Marx. Eu não curtia Raimundos, mas assim, fez parte da minha adolescência. E aí, cara, quando eu vi assim, a morte do Digão, eu fiquei, cara... Que era muito aquele negócio, era um cara que eu conhecia alguém e conhecia ele, sabe? Eu, quando, muito posteriormente, quando eu queria, assim, eu gravei uma demo e eu conheci um cara chamado Mauro Manzoli, que era produtor no Rio de Janeiro e trabalhava com o Tom Capone. E o Tom Capone trabalhava com os Raimundos, né? Hoje em dia, o Mauro Manzoli e o Tom Capone estão mortos, né? Então acabava de você ouvir as histórias, de você conhecer as pessoas, né? Aí eu conheci o Mauro Manzoli, produziu umas músicas minhas, produziu umas 5 músicas minhas. Um pouco antes, na época que o Rodolfo saiu dos Raimundos, eu conheci o Road. A minha irmã estudou com o Caniço, algumas matérias, então é uma coisa assim que pegou perto, sabe? E aí é muito chocante mesmo, assim. Até porque era o cara que parecia ser o ponto de equilíbrio da banda também, né? Saber da morte dele é um negócio assim que pega muito pesado, né? Eu tô abrindo aqui Wikipédia, né? Que o Caniço começou a estudar Direito na Universidade de Brasília, né?
E, cara, é um negócio que pega muito, muito pesado, assim. E aí, tava de volta a banda, né? E ele era um bom músico, era um cara legal. Todo mundo gostava dele. E eu não sei como é que vai ficar a banda, né? Eu sei que, embora ele muito possivelmente não morasse mais aqui, é um negócio assim que no meio musical de Brasília vai deixar um vácuo enorme. Porque ele deixou um legado aqui, ele tem uma história aqui, entendeu? Então é uma coisa que pega muito, muito pesado. Então a morte de um cara desse que fez parte da nossa trilha sonora, de quem estava na virada dos anos 90 para os anos 2000, é um negócio que pega muito pesado, galera. Pega muito pesado. Meus sentimentos à família, aos amigos, os fãs, que é um negócio que pega muito, muito pesado. A gente aqui do Distrito Federal, a gente deve um pouquinho a ele musicalmente, sabe? Ele teve um legado, ele marcou a todos nós que somos músicos aqui. Então, meus pêsames a todos, tá? Que o conheceram e que o tinham como amigo. Um abraço, gente. Até logo.